Boa tarde a todos e todas. É um prazer começar o ano de trabalho, desejando a vocês, primeiramente, um 2023 de saúde, realizações e alegrias. E nós aqui na UERJ, mais um ano de trabalho do Observatório de Mídias e Relações Internacionais, vinculado ao Laboratório de Estudos de Mídias e Relações Internacionais. Estamos dando continuidade aos trabalhos de entrevistas com especialistas em temas de relações internacionais da atualidade. E hoje, o Observatório recebe um amigo e um colega muito querido, que é o professor Felipe Reis Melo, da Universidade do Estado da Paraíba e presidente do Fórum Universitário do Mercosul, FOMERCO, que este ano, inclusive, vai ter o seu encontro bianual em setembro, provavelmente na Paraíba, e estamos todos muito ansiosos para nos encontrarmos. O Fórum Universitário do Mercosul, FOMERCO, é uma rede de professores de nacionalidades distintas do bloco do Mercosul, mas que não se limita apenas ao Mercosul, e que tem o propósito de discutir os temas da integração ou que afetem diretamente os países da América Latina. E o professor Felipe Reis Melo, como presidente, é o nosso convidado para inaugurar esse ano de trabalho aqui no nosso Observatório de Mídias e Relações Internacionais. Eu gostaria de dizer também que o FOMERCO, que o professor Felipe Reis Melo preside, é uma rede que existe desde o início dos anos 2000, totalmente autônoma, constituída pela participação dos seus membros, professores universitários, alunos de graduação e de pós-graduação, que nesses 22 anos de trajetória tem se distinguido por defender a democracia e a integração. Então, o FOMERCO é dividido em 13 grandes eixos, e um dos eixos, o eixo número 7, que é um eixo sobre mídias e integração, presidido, coordenado pelo professor Felipe Reis Melo, como eu disse, da Universidade do Estado da Paraíba, e pelo professor Leonardo Valente, da UFRJ, do Instituto de Relações Internacionais e Mídias. Além disso, o FOMERCO oferece também a Carta FOMERCO, que desde 2021, quando a gente estava no período pandêmico mais dramático, a gente encontrou como solução de mantermos a rede em funcionamento, de mantermos os laços vivos, discutindo as questões importantes para a América Latina, e em especial para os países membros do Mercosul. O professor Felipe Reis Melo, sendo um especialista em política, em economia política internacional, em política, mídia e integração regional, organizou um último livro que se chama Mídia, Opinião Pública e Política Internacional, que vai estar aqui disponível para fazerem um download na página do Observatório, que está ligada no MEI, e é um livro organizado por diversos autores que têm olhares transversais, como é um pouco o subtítulo do livro, sobre esses temas. Eu também gostaria de agradecer, antes de mais nada, a presença do professor, que eu sei que é extremamente ocupado, e também agradecer a parceria de sempre, sem o qual nada poderia ser realizado, aqui do Pablo Vitor Fontes, que é o nosso parceiro como bolsistas de assuntos acadêmicos e científicos aqui nesse projeto que suporta as nossas ações, que apoia as nossas ações, e que também, mais aqui na UERJ, e que também, mais recentemente,
é o nosso bolsista no nosso Departamento de Relações Internacionais aqui da UERJ, é o bolsista da FAPERJ, bolsista nota 10. Então, é o Pablo, que se doutorou no final do ano passado, que já conquistou essa bolsa tão difícil junto à FAPERJ, e que eu falo que é o homem de 1000 horas, porque, como todo alcoólico, ele pode sempre estar presente. Eu agradeço mais uma vez o apoio, a parceria em organizar e estar aqui com a gente hoje. Muito obrigada, Felipe, por estar aqui com a gente, e eu passo a palavra a vocês. Obrigado, professora Mônica Leite Lessa. Boa tarde a todos e a todas, a todes. Bem-vindos, bem-vindas. A gente inicia esse ano de 2023 com mais um ciclo de palestras, no modo virtual, mas esse ano a gente também vai ter o modelo híbrido, com professores de maneira presencial na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde a gente vai dar também essa continuidade nas palestras envolvendo as temáticas de mídia, cultura e relações internacionais. Como a professora Mônica Leite Lessa já avisou, a gente hoje tem a grandeza, a oportunidade de ter o professor Felipe Reis Melo, professor tanto da graduação, bem como da pós-graduação de Relações Internacionais da Universidade Estadual da Paraíba. O professor, só rapidamente para apresentar um pouco da ficha enorme do professor Felipe Reis Melo, então vou ser bem breve, ele também, desde 2018, ele é avaliador do Sistema Nacional de Avaliação de Educação Superior, BASES. Ele atualmente é o presidente do Fórum Universitário do Mercosul, do biênio 2021 até 2023, coordenador do eixo Comunicação e Informação em Poder, vinculado ao FOMERCO, pesquisador de mídia e opinião pública nas relações internacionais do MOPRE, e também do Centro de Estudos Avançados em Políticas Públicas e Governança, CAPPG. O professor ele é doutor em Ciência Política pela Universidade de Deusto, na Espanha, possui especialização em estudos europeus pela mesma universidade, graduado em Ciências Econômicas pela Universidade Católica de Pernambuco. Então, dadas as devidas apresentações, de maneira breve, mais uma vez agradecer a presença do professor, dizer também, especificamente para todos vocês que agora nos escutam, nos assistem, que essa palestra ela vai estar disponível, além da nossa página, evidentemente, no nosso canal no YouTube, então todos vocês vão poder assistir também, caso vocês queiram, tá lá disponível, fazer download, e também a gente vai deixar o link do atual livro, organizado pelo professor Felipe Reis Melo, pela professora Silva Garcia Nogueira e pelo professor Túlio Ferreira, que foi publicado pela UFMG, pela Universidade Federal de Minas Gerais. Então, para quem quiser ter acesso ao livro Mídia, Opinião Pública e Política Internacional, Olhares Transversais, lá vai estar disponível. Então, mais uma vez, professor, bem-vindo, muito obrigado pela oportunidade, pela presença do senhor aqui com a gente, e o senhor tem a palavra agora. Boa tarde, Pablo, boa tarde, Mônica, e boa tarde a todos aqueles que nos escutam. Primeiro quero agradecer pelo convite de participar aqui desse projeto que é tão importante. Então, muito obrigado à professora Mônica Leite Lessa, com quem já trabalho há algum tempo no Fórum Universitário Mercosul, FOMERCO. Como ela já mencionou, é uma plataforma muito importante, onde a gente discute integração latino-americana com vários colegas de vários países da América Latina. Então, convido aquelas pessoas que ainda não conhecem o FOMERCO, que se juntem ao FOMERCO, que busquem a página fomerco.com.br. Lá vocês vão ver as informações mais detalhadas, e esse ano teremos o encontro que fazemos a cada 2 anos. Muito obrigado, Pablo Fontes, pela sua inestimável ajuda e o apoio para a gente viabilizar essa comunicação. Então, muito obrigado pela sua atenção e o apoio. Bom, hoje vou falar um pouquinho sobre uma das áreas que eu costumo
costumo trabalhar, que é mídia e relações internacionais. Eu sou economista e tenho duas grandes áreas que costumo atuar. Uma é economia política internacional e a outra é mídia. Alguém poderia perguntar, mas como é que um economista foi se meter a falar sobre mídia? Bom, então eu vou explicar um pouquinho isso, como é que eu cheguei nesse ponto. Talvez algumas pessoas queiram entender. Mas é o seguinte, toda a minha pós-graduação, né, eu sou graduado em economia, mas toda a minha pós-graduação é na área de ciência política. E na ciência política eu acabei descobrindo dois autores que, assim, me fisgaram, né? Eu fui fisgado por esses dois autores e que me levaram à ciência política. O primeiro foi Inácio Ramonet, né, o franco-espanhol, que foi durante muito tempo diretor do jornal Le Monde Diplomatique, e comecei a ler alguns livros de Inácio Ramonet e comecei a ver a importância da mídia e da manipulação. E junto com Ramonet também foi o Noam Chomsky, né? Então, quando descobri, né, Noam Chomsky e Inácio Ramonet, eu não consegui mais deixar de ler trabalhos na área da ciência política e da comunicação, porque eu percebi a importância que há, né, para a política e para as relações internacionais a comunicação. Então, a comunicação, a mídia são desculpa, o telefone tocando aqui. Então, por esse motivo, eu entrei na comunicação e nunca mais saí dessa área, né? Pode passar, Pablo. Bom, então vamos falar um pouquinho da mídia, né? O que é que, de forma geral, né? Vamos entrar um pouquinho aí para entender como é que a mídia, o papel da mídia na comunicação e na política. A mídia tem um papel mediador, né? Ela faz a mediação entre o que acontece e o público, né? Estou vendo que saiu aí um pouco desconfigurado, mas não tem problema. Então, a mídia, né, é que fica, é o elo, né, que une os acontecimentos e o público. E nesse elo, a mídia, então, faz essa ligação e traz, né, para o público, os acontecimentos. Então, a mídia faz uma seleção, né, dos acontecimentos e traz às pessoas o que ela relata. Então, as prioridades são decididas por essa mídia. Então, normalmente, obviamente, que é preciso ter prioridades, né, e uma lista de prioridades, saber o que é mais importante, o que é menos, para colocar no espaço, né, trazer se é uma mídia escrita, se é uma mídia de vídeo, se é uma mídia só de áudio, etc. Então, é preciso sempre estabelecer as prioridades. Então, veja que o estabelecimento de prioridades, do que é importante, o que é menos importante, significa a utilização de vários de valores, de entendimentos do que é certo, do que é errado, do que é justo, do que é injusto. Então, está entremeado aí de questões políticas, de questões morais, de questões de juízo, etc.
Nesse processo de seleção, né, do que vai ser divulgado, temos também a forma, como é que se transmite determinado acontecimento. Então, em função da forma e como se mostra determinado acontecimento, também é possível dar entendimentos diferentes. O tempo também que é dedicado a determinados acontecimentos, ou o espaço que é aberto a determinados acontecimentos, também tem todo um peso aí político e interesses por trás. É diferente quando um editor decide que na primeira página do jornal vai aparecer determinada notícia, isso é uma decisão política. E outra notícia não vai na primeira página, não vai na segunda ou vai na quarta. Isso são pesos diferentes que se dá a cada notícia, a cada acontecimento. O encadeamento também, isso é importante. Ou seja, o que é que vem primeiro, o que é que vem depois, o que é que, às vezes, determinada notícia implica ou induz a um determinado pensamento depois. E outro ponto que também faz parte dessa seleção, desse processo seletivo que a mídia faz constantemente e é obrigada a fazer, obviamente, são as omissões. Né? Ou seja, há vários acontecimentos que não são divulgados pela mídia. E, às vezes, essas omissões também dizem muito, né, sobre o meio de comunicação. Né? Nós que estudamos, por exemplo, a América Latina, uma coisa que sempre me chama a atenção quando, às vezes, eu discuto com os alunos e na academia em geral, essa relação da América Latina, às vezes, com o continente africano. E eu acho interessante observar como, de forma generalizada, a academia não sabe o peso que, por exemplo, Cuba tem na relação com a África. E isso se dá justamente pela omissão. Ou seja, é interessante, né, que Cuba é um país que teve, na sua história recente, uma relação muito estreita com os países africanos, né, com a luta de independência da Argélia, por exemplo, de Angola, da Namíbia, da África do Sul, na luta contra o apartheid, e é algo que praticamente é desconhecido, né, pelos alunos, inclusive de relações internacionais. Né? Então, eu acho muito sintomático, né, essa curiosidade que eu estou chamando, esse é um pequeno detalhe, mas que ilustra o que eu quero dizer. Né? A mídia e a academia acaba por também entrar um pouco nessa lógica, né? Que determinados assuntos aparecem como importantes e estão sempre ocupando espaço nos currículos universitários, etc., e outros assuntos não. E esse caso da relação de Cuba com a África me parece bem ilustrativo do que eu estou querendo dizer. Só para terminar esse parêntese que eu estou fazendo aqui, só para lembrar, às vezes eu costumo perguntar, vocês sabem qual foi o país que Nelson Mandela escolheu para viajar pela primeira vez depois que passou quase 30 anos preso? Né? Pouca gente sabe, mas Nelson Mandela, né, quando foi solto, a sua primeira viagem internacional foi para Cuba, né, para agradecer a luta dos cubanos na luta contra o apartheid.
Então, isso é só um parênteses que eu estou fazendo aqui para ilustrar o que eu quero dizer. Pablo, vamos para o próximo. Então, nessa seleção, a gente deve, para compreender, né, o funcionamento da mídia, eu acho que é muito importante ter a consciência de que existe um mito da imparcialidade. Né? Por mais que determinados meios de comunicação se apresentem como meios imparciais, meios, né, que estão, eu vou exagerar um pouquinho aqui, né, acima do bem e do mal, etc., é que não existe imparcialidade. Né? Na mídia, na política, não existe imparcialidade porque a mídia é formada por pessoas. E quando eu, ou qualquer um de nós, decide fazer a pauta de determinada informação, nós já estamos, nesse momento, decidindo, né, o que é importante e o que não é, em função de nossos valores que nós temos, e, portanto, a imparcialidade não existe. Então, é muito importante que a gente compreenda isso, né, e que estejamos sempre atentos. Todo meio de comunicação tem uma determinada linha editorial, e essa linha editorial admite dissensos, mas dentro de determinados limites. Isso é o comum. Né? Às vezes a pessoa diz assim, mas olha, determinado meio de comunicação tem contratou fulano, que ele tem uma coluna lá, ele fala o que ele quiser. Ok, isso é verdade. Né? Contratou fulano para escrever, ou contratou fulano para fazer comentários, mas o tal fulano, possivelmente, só vai fazer determinados comentários dentro de determinados limites, porque ele, ou ela, né, essa pessoa tem determinado pensamento que se adequa, né, à linha editorial. Então, todo meio de comunicação tem uma linha editorial. Outro ponto importante, que às vezes tem maior peso para determinados assuntos, é a influência dos anunciantes. Isso aumenta em função do peso que esse anunciante tem. Então, quanto maior o peso, ou seja, o quanto a empresa põe dinheiro num determinado meio de comunicação, comprando espaço publicitário, maior a influência que essa empresa tem em poder vetar ou estimular que determinados assuntos sejam tratados naquela mídia, naquele meio informativo. E quando a gente entra aí para histórias que já aconteceram no meio jornalístico, né, de empresas que tiveram que retirar determinada matéria porque o anunciante não queria, isso é muito comum. Né? Portanto, e finalmente eu coloquei aí os interesses corporativos. Né? Os interesses corporativos são muito importantes, que tem a ver com a linha editorial, e apesar de parecer assim uma obviedade, eu gosto de ressaltar isso porque muita gente trata os meios de comunicação como se não houvesse esses interesses. Né? Mas os meios de comunicação, os principais meios de comunicação que têm maior peso, né, nas sociedades, que têm maior espaço, que têm maior número de leitores, que têm os maiores anunciantes, normalmente são grandes meios corporativos privados, e esses meios têm os seus interesses corporativos. Né? Só lembrando um pouco o que aconteceu aqui no Brasil recentemente, quando a gente discutia
a possibilidade de reforma da Previdência Social no Brasil, todos os meios de comunicação, os grandes meios de comunicação no Brasil, quando traziam à tona a discussão sobre reforma da Previdência, era sempre para dizer que era necessário fazer a reforma que estava sendo proposta pelo governo, e especialmente pelo então ministro Paulo Guedes, que era necessário aquela proposta, que senão o Estado ia quebrar, etc. Ou seja, não havia outra possibilidade. Todos os especialistas que eram chamados pelos grandes meios de comunicação do Brasil eram para dizer a mesma coisa, era para ter o mesmo ponto de vista. Podemos avançar, Pablo. Aí, resolvi trazer aqui essa curiosidade, né, dessa matéria, de um jornal bastante conhecido internacionalmente, um jornal britânico, The Independent, com essa matéria publicada no dia 6 de dezembro de 1993. Né? Guerreiro antissoviético coloca suas armas no caminho para a paz. E quem era que estava aí na fotografia? Apenas Osama Bin Laden. Só que Osama Bin Laden, em 1993, não era inimigo, né, do Ocidente. Osama Bin Laden era guerreiro, né, antissoviético. Então vejam como é possível mudar, né, completamente a imagem de uma pessoa em função dos interesses dos mais poderosos. Então, enquanto Osama Bin Laden lutava contra os soviéticos para expulsar os soviéticos do Afeganistão, lá nos anos 80, assim a mídia tratava Osama Bin Laden. Né? Quando Osama Bin Laden se volta contra os interesses ocidentais, principalmente estadunidense, britânico, etc., então o mundo descobre que não existe mais guerreiro que luta pela paz. O que existe é terrorista. Né? Então, essa matéria do The Independent, e foi publicada em 93 por um jornalista muito famoso, também muito respeitado, um jornalista britânico, eita, agora me fugiu o nome dele. Ah, tá aqui, Robert Fisk, né, já falecido. E essa matéria ainda hoje é trazida para se discutir essas questões de como a mídia dá a volta. Eu poderia falar sobre Saddam Hussein, né, que teve um tratamento também parecido. Né? Saddam Hussein sempre foi tratado durante os anos 80 como um grande aliado. Ele já exercia um governo autoritário, já não admitia nenhum tipo de oposição dentro do Iraque, né, e usava todos os artifícios que estavam a seu alcance para massacrar a oposição iraquiana. E não houve em nenhum momento, né, durante daqueles anos, nenhuma preocupação dos grandes meios de comunicação com os direitos humanos no Iraque ou com a falta de liberdade, autoritarismo, etc. Por quê? Porque naquela época Saddam Hussein lutava contra um inimigo do Ocidente, que era o Irã. Ayatollah Khomeini acabava de desembarcar no Irã em 1979, né, liderando a Revolução Iraniana, e, portanto, durante os anos 80, Saddam Hussein era o aliado. Só depois que Saddam Hussein, no erro de cálculo, invade o Kuwait, e aí vai mexer com os interesses das grandes corporações ocidentais, é que Saddam Hussein deixa de ser aliado e passa a ser inimigo.
podemos avançar para o próximo, Pablo. Bom, então, aqui eu lembro dois autores, Ashley Walker, da área de Relações Internacionais, que tratam, discutem essas questões da comunicação e do discurso. E eu coloquei aqui, citando ambos, né, que o discurso dominante é uma construção simbólica que confere legitimidade ao poder dominante e exclui interpretações que colocariam em risco o status quo vigente. Então, sem dúvida que a capacidade, né, que as grandes corporações têm, ou determinados governos têm, de contar uma história e dizer o que está acontecendo, isso não deixa de ser uma pavimentação, né, de determinada interpretação, e a partir daí, a partir dessa comunicação, desse discurso, se pode tomar várias decisões acordes, né, com essa interpretação. E eu trouxe aqui também uma ideia de Tushman, que é um dos mais importantes estudiosos da área de comunicação. Esse já não é de relações internacionais, é da comunicação, que diz que a notícia é uma janela para o mundo. O seu enquadramento delineia este mundo e constrói a realidade social. Esse é um tema muito estudado na área de comunicação, né? É o enquadramento. Também se utiliza o termo frame em inglês. Mas é isso, é como determinado evento, como determinado acontecimento é mostrado. Porque quando se mostra, se conta uma história, necessariamente terá que se deixar de contar outras. Né? É como um cinegrafista que aponta a sua câmera para um determinado lugar. Naquele momento ele está mostrando o que está acontecendo. Sim, só que a gente está vendo só exatamente aquilo que está acontecendo na frente da câmera. O que está do lado, o que está atrás, a gente não vê. Então, essa é a ideia, né, da janela para o mundo. Então, em função do que a gente vê pela janela, a gente entende e interpreta e age em função desse entendimento. Próxima página. Então, veja, seguindo com essa ideia, né, do papel mediador, né, tem a ver com mídia, também nessa área de comunicação, eu trouxe aqui outra ideia de Collin, né, em que ele diz que os enquadramentos, ou seja, essa forma como a notícia é trazida, né, são recortes da realidade, destacando alguns elementos em detrimento de outros e conferindo, assim, uma organização da narrativa. E as representações mediáticas criam um ambiente em que se definem o pensamento, o julgamento e a ação dos indivíduos na sociedade. Então, eu estou trazendo todas essas questões, e fiz questão de escrever aí, para mostrar, né, principalmente para quem não é da área de comunicação, que para assim, tentar deixar bem claro como esse assunto é visto, né, pelos especialistas da área de comunicação e a importância, né, que a comunicação tem para criar, né, determinados entendimentos. Então, todos nós somos influenciados, né, pelo que nós vemos, pelo que nós lemos, pelo que nós escutamos. Então, ora, se nós formamos a nossa opinião em função do que nós escutamos, do que nós lemos, do que nós vemos, então, obviamente, tudo o que a gente vê, lê ou escuta vai
ser determinante para o nosso pensamento e o julgamento também, eventualmente, de vários acontecimentos. Podemos passar. E aí vamos para um assunto que é bem, também passar rapidamente aqui, né? Se fala muito em fake news, etc., hoje em dia, né? Por conta das redes sociais que tomaram uma importância muito grande, né, na vida das pessoas, as redes sociais. Mas eu quero também chamar a atenção de que fake news não é só nas redes sociais, ainda que, né, as grandes corporações da mídia, né, tentem trazer essa ideia de que, basicamente, fake news só aparece lá no WhatsApp, né, no Instagram, no Facebook, no Telegram, etc. E eu defendo, tá? Eu defendo outra coisa. Eu acho que fake news acontece em qualquer lugar, inclusive, em grande medida, nas grandes corporações de mídia, nas grandes corporações hegemônicas, tá? Mas vamos lá. Informação falsa. Isso aqui eu peguei da pesquisadora Eliara Santana. Informação falsa com intenção de dano, desinformação. E fake news é justamente a desinformação, é um contexto falso, conteúdo impostor, conteúdo manipulado, conteúdo fabricado. Normalmente tem a intenção de dano, de provocar dano, né? Nós, aqui no Brasil, conhecemos bem esse tipo de evento, né? Principalmente nos últimos anos, nas duas últimas eleições para presidente aqui no Brasil, né? Vamos seguir, Pablo, próxima. Então, o que a gente tem visto, eu poderia dizer, né, que a gente está enfrentando aí uma guerra cognitiva nas redes sociais, né? E essa guerra cognitiva, ou seja, são diferentes interpretações sobre acontecimentos, né? Muitas interpretações mentirosas, né? Mas que surpreendentemente, né? Ou às vezes nem é surpreendente, né? As pessoas, né, acreditam, né, piamente no que escutam, leem ou veem. E a inteligência artificial tem sido muito bem utilizada, né, para promover determinados perfis nas redes sociais, né, para selecionar determinados temas, para impulsionar determinados temas. Isso tem feito um efeito bastante importante. A moderação de conteúdos também é outro ponto muito importante nas redes sociais. Por exemplo, o Twitter, o Facebook, o Instagram, até mesmo o YouTube, veja, são redes sociais que são privadas e vários canais ou vários perfis já foram ou cancelados, né, ou proibidos porque incomodavam, né, porque incomodavam os donos, né, dessas plataformas. Então, isso também é importante que a gente tenha em mente, que entenda, né, que quando determinado conteúdo incomoda muito, né, esses que são os poderosos, né, esses perfis são rapidamente cancelados. Né? E às vezes é interessante, usa-se, por exemplo, há perfis que são criminosos, né, que são criminosos. E utilizando a etiqueta de crime, que alguns são crime de fato, tenta-se calar
outros perfis que não são criminosos, mas que incomodam politicamente. Não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Às vezes é difícil lidar com essas situações, porque possivelmente vocês conhecem algum jornalista ou algum grupo político que teve o seu perfil cancelado de determinada rede social, porque o conteúdo que essa pessoa ou que esse grupo queria discutir não era aceito pela rede social. Depois temos a promoção de divisões, que isso é também de um grande interesse, né? Dividir a classe trabalhadora, isso é muito importante para o meio corporativo, né? Para evitar a força, né, da classe trabalhadora que tem, né, interesses comuns, obviamente. As agências verificadoras acabam por ser que surgiu, né, é um fenômeno relativamente novo, né, essas instituições que se apresentam como agências verificadoras, né, que surgem no bojo de tanta fake news, de tanta notícia falsa, dizem, olha, então nós estamos aqui e nós vamos dizer o que é verdade e o que é mentira. Ou seja, são agências que se apresentam como aquelas que vão dizer o que é verdade e o que é mentira, né? E são agências que normalmente, são as empresas das próprias grandes corporações da mídia. Então, é como se, por exemplo, nós temos no Brasil a Rede Globo, que é o grupo mais importante de comunicação, e as agências, e a agência verificadoras que estão ligadas à Globo. Então, tudo que a Globo fala, possivelmente, a agência verificadora vai dizer que está legal, né? Então, é uma tautologia aí, né? As agências verificadoras, se elas são das mesmas empresas, dos mesmos grandes meios de comunicação, quer dizer, perde aí um pouco o sentido, né? Não tem como elas gostariam de serem entendidas, né? Como agências que estariam acima do bem e do mal aí, seriam capazes de dizer tudo que é verdade e que é mentira. E por isso, eu escrevi aí no final, né, apoio das agências à mídia corporativa, ou seja, essas agências verificadoras normalmente apoiam a mídia corporativa. Pode passar. Então, nós temos aí uma situação, né, que a mídia corporativa, junto com as agências verificadoras e a justiça, muitas vezes há um acordo aí, às vezes até tácito, né, em que acaba-se por alijar ou cancelar determinados conteúdos das redes sociais que incomoda, né, essa elite corporativa, determinados interesses. Tá? Próxima página. Para a gente ter uma ideia, então, rapidamente aqui da situação no Brasil, né? O Grupo Globo, Record, SBT e Band, né, concentram cerca de 70% da audiência no Brasil, né? Então, num país em que a maioria da população se informa pela televisão, vejam o poder que essas empresas têm, né, de dar, né, de fazer, de conseguir manipular ou dar, né, a opinião pública, né, de criar, né, determinada opinião pública. O problema é que sem pluralidade não há democracia, né? Ou seja, se nós temos 4 grupos que dominam a comunicação na televisão e que mais de 50% da população
brasileira, mais de 100 milhões de pessoas se informam exclusivamente pela televisão, ou basicamente pela televisão, o poder que essas empresas têm é muito grande. É muito grande. Então, de fato, a gente precisaria, né, para democratizar a comunicação no Brasil, que houvesse um aumento do número, né, de empresas com diferentes pontos de vista sobre os assuntos, para a gente poder ter uma pluralidade, uma democracia no acesso à informação. Página seguinte. Aqui, para a gente ter uma ideia, está um pouquinho defasado já esses dados, mas a gente já tem uma ideia. Vejam aqui, aqui são os 10 portais de notícia mais vistos, mais acessados do Brasil. Então temos Globo, em primeiro lugar, UOL, em segundo, Grupo Abril, IG, Clique RDS, Estadão, Record, Revista Fórum, O Antagonista e BBC Brasil. O que a gente observa aí dos 10 portais de notícia mais acessados no Brasil? Que desses 10, nós temos 9 que, podemos dizer, estão dentro da mesma bolha. Da mesma bolha. O que é que eu quero dizer com isso? Que a mesma bolha, ou seja, tem uma afinidade ideológica muito parecida. Desses 10 que aparecem aí, o único que não está de acordo com os outros é a revista Fórum, que aparece aí em 8º lugar. Revista Fórum, você lê a revista Fórum, seguramente você vai contar o que acontece na política no Brasil de forma diferente desses outros 9. Né? Se a gente lê aí qualquer tema sobre Petrobras, sobre como a Petrobras deve ser administrada, ou como o Banco Central deve ser administrado, possivelmente essas 9, exceto a revista Fórum, os 9 outros veículos que aparecem aí, vão tratar do Banco Central, da Petrobras, ou da reforma da Previdência, seguramente de forma muito parecida, né? Exceto a revista Fórum. Então, é interessante a gente observar isso, e ao mesmo tempo é um pouco, para mim, pelo menos, é um pouco decepcionante, né? Porque a internet, em tese, ela abre muitas possibilidades. Né? De fato, abre. As pessoas podem ter acesso a diferentes meios de comunicação, podem ter acesso aos mais variados meios de comunicação, a diferentes opiniões, etc. Ótimo. Isso, em tese, é assim. Mas quando a gente vai para a prática, a gente vê que, de forma geral, o brasileiro cai nos mesmos meios de comunicação que sempre dominaram a comunicação no Brasil. Não é interessante? Ou seja, nós temos a possibilidade de abrir janelas que nos mostrem diferentes aspectos da realidade. No entanto, a grande maioria da população está olhando pela mesma janela, apesar de ter a possibilidade de olhar por outras. Eu vou voltar a falar nesse ponto no final da apresentação. Vamos continuar. Próxima página.
Vejam, a invasão da Ucrânia pela Rússia é um tema muito sensível, né? Muito sensível, e que serve, né, muito para a gente estudar essa questão, né, de como a comunicação pode ser manipulada, de como a mídia pode ser manipulada. Eu selecionei essa matéria que saiu na primeira semana da invasão da Ucrânia pela Rússia. A Rússia entrou na Ucrânia no dia 24 de fevereiro de 2022. E o G1 apresentou um vídeo de menos de um minuto, acho que 40 e poucos segundos, que eu vou pedir a Pablo para colocar aí, se for possível, para vocês observarem como é que isso apareceu. Dá para colocar, Pablo? Me diga aí. Já coloquei, professor, tá aqui disponível aqui um link para eles no nosso chat também, tá bom? Nos comentários. Ah, mas então não dá para rodar, né? Aqui. Não, rodar não, infelizmente não. Mas eles têm acesso, tá aqui nos comentários, o link da matéria. Ah, tá bem. Bom, então eu vou então descrever o que é que aparece nesse vídeo. É um vídeo de alguns segundos, eu acho que deve ter uns 45 segundos, mais ou menos. Aparece o vídeo, né, mostrando os estragos que um míssil provocou na cidade de Donetsk. E aí o que aparece no pé do vídeo, né, é justamente isso. Míssil atinge centro da cidade de Donetsk, na Ucrânia, provocando danos e mortes. Ora, só diz isso. Aparece o vídeo e está disponível até hoje no G1. E fecha. Vejam, no dia 24 de fevereiro, um país, né, a Ucrânia, né, foi invadido por outro país, a Rússia. Ora, se há míssil que cai na cidade de Donetsk, na Ucrânia, provocando danos e mortes, para qualquer pessoa que não sabe nada sobre Ucrânia, sobre Rússia, sobre o que está acontecendo naquela região, mas sabe que a Rússia acaba de invadir a Ucrânia, o que é que as pessoas vão deduzir de uma imagem como essa? Míssil, fumaça, pessoas mortas no chão, destruição. É óbvio que qualquer pessoa que vê um vídeo como esse, num contexto como esse que eu descrevi, vai dizer, ora, a Rússia acaba, né, de provocar essa destruição na Ucrânia. O problema é que o vídeo mostra justamente um ataque das tropas ucranianas contra a cidade de Donetsk, que é o grupo, que é a cidade, né, que tem sido atacada pelo exército ucraniano desde 2014. Ou seja, a Rede Globo colocou toda a destruição e deixou que o telespectador tirasse a sua própria conclusão. Obviamente que a grande maioria das pessoas iriam concluir que aquilo ali foi um ataque da Rússia contra a Ucrânia, ainda, né? E a Globo não deixou, não explicou absolutamente nada, né? Aquilo ali foi um ataque das tropas ucranianas, do exército ucraniano contra o povo ucraniano, mas isso não é falado no vídeo. Então, é uma forma de como se pode apresentar um fato, né, dando uma interpretação completamente distorcida.
Alguém pode dizer, mas a Globo não está mentindo. Não, de fato não está. Ela apenas disse que o míssil caiu na cidade de Donetsk, que matou pessoas e destruiu. Mas só que dentro desse contexto, né, leva a um entendimento completamente equivocado. Outro, pode passar, Pablo. Aqui também foi outra. Talvez esse aqui até mais. Esse fato foi mais famoso. Também na primeira semana, após o dia 24, foi divulgado em vários meios de comunicação. Esse aqui foi da TV Afiada. O ucraniano se despede da filha para lutar contra a Rússia. E tem aqui o link, se vocês clicarem lá, vocês vão ver que tem tem a imagem, né? Ele é uma imagem muito comovente do ucraniano se despedindo de uma filha e diz que a filha vai ser retirada do local e ele vai ficar para lutar contra as tropas russas. Esse vídeo e as fotografias foram muito difundidas em vários lugares. Pode passar, Paulo. Veja, aí está na TV Record. Saiu. Vídeo mostra pai a despedir-se da filha na Ucrânia. A data é 25 de fevereiro. Tá? Pode passar, Pablo. Bom, e aí agora eu chego nessa imagem aí, que é o vídeo original, né? O pai, de fato, se despedindo da filha, chorando, etc. A questão é que esse vídeo foi divulgado pela primeira vez no Twitter no dia 21 de fevereiro de 2022. Dia 21 de fevereiro foi o domingo. A Rússia invadiu a Ucrânia na quarta-feira, 3 dias depois. Né? Segunda, terça, quarta. Esse vídeo foi divulgado no dia 21 por grupos de Donetsk, né, dos resistentes do grupo separatista, né, que lutava contra o exército ucraniano. Ou seja, resumindo, esse evento do pai se despedindo da filha e a filha saindo da Ucrânia, indo para um lugar seguro, de fato existiu, isso é verdade, só que aquilo ali era um ucraniano que estava se despedindo da filha para lutar contra o exército ucraniano. Ou seja, em vez de ser uma imagem que era do ucraniano para lutar contra os russos, era de ucranianos para lutar contra o ucraniano. Né? Ou seja, era um vídeo, alguns poderiam dizer, de propaganda dos separatistas ucranianos, né, contra o governo de Zelensky. Então vejam a que ponto chega a desinformação nos grandes meios de comunicação. Foi por isso que eu falei anteriormente que os grandes meios de comunicação hoje costumam dizer, pelo menos assim a minha percepção, não sei se é a mesma de vocês, que o problema das fake news está nas redes sociais. Né? Cuidado com o WhatsApp, cuidado com o que você recebe no WhatsApp, cuidado com o que você lê no Facebook, cuidado com o que você... no Telegram. Só que as fake news maiores estão na grande mídia corporativa. Como esse vídeo, por exemplo, ou como o anterior, do G1, que eu mostrei. Né? Então, essa é a questão, ou seja, a manipulação
né? E a desinformação está muito presente nos grandes meios de comunicação. Pode passar, Pablo. E só para encerrar essa parte do caso da Ucrânia, a história do tanque russo, né, que atropela carro de civil na Ucrânia, que também foi outra informação que apareceu em vários meios de comunicação. Hoje eu acho que ainda está em vários, aí na Bandeirantes, por exemplo. A Rede Globo, no entanto, pediu desculpas depois, né? A Rede Globo abriu o Jornal Nacional com a imagem dizendo que é uma covardia das tropas russas que atropelaram um carro civil, e mostra as imagens e tal. 4 ou 5 dias depois, a Rede Globo pediu desculpas, dizendo que não dava para confirmar aquela informação, etc, etc. Mas ficou por isso mesmo. Porque, de fato, as tropas russas não tinham chegado a Kiev naqueles dias. Né? Não era aquilo ali. Pelo que a gente pôde observar, em outros meios de comunicação, na Espanha tem um grande meio de grande buscador de fake news de vários lugares do mundo, e provavelmente aquilo foi um acidente, né? Uma perda de controle do condutor do tanque ucraniano, que, por um problema, perdeu o controle do tanque e atropelou o carro civil. Bom, então, esses 3 exemplos que eu quis mostrar, que são assim, os mais conhecidos, são vários, obviamente, mostra como é difícil, né, a gente estar imune, né, às mentiras dos grandes meios de comunicação. Pode passar, Pablo. Aqui é também duas matérias. Essa aqui foi da pesquisadora do MOPRE, também, Eliara Santana, que apresentou essa análise, e eu achei muito bem feita, que ela trouxe. São 2 matérias do G1, né? Uma em 13 de fevereiro de 2015 e outra em 15 de maio de 2016. As 2 matérias trazem um fato. Qual era? O dólar estava muito caro. Tinha havido um aumento no preço do dólar naquelas 2 circunstâncias. Em 2015, quem estava na presidência do Brasil era Dilma Rousseff. E, como vocês devem saber, a Rede Globo sempre foi sempre se colocou, né, muito crítica à presidência de Dilma Rousseff. Então, quando o dólar subiu, como foi que a Globo deu a notícia? Como está aí? Com dólar nas alturas, brasileiro pede poder de compra e evita exterior. Vejam que é uma matéria muito negativa. Com dólar nas alturas, brasileiro perde poder de compra, obviamente, que é ruim. Quem quer perder poder de compra? Ninguém. E evita exterior, né? Ou seja, como se todo mundo pudesse ir para o exterior, mas tudo bem. Vamos evitar o exterior porque dólar está muito caro. É uma manchete, né, negativa, que traz todos os problemas que estão ligados a uma possível alta no preço do dólar. Ok. 1 ano e 3 meses depois, em 15 de maio de 2016, na parte de baixo, vocês veem o fato era o mesmo, o dólar deu outra subida violenta, e como é que a Rede Globo traz o fato? Dólar alto deixa Brasil barato para estrangeiros e atrai turistas.
Vejam que interessante. Eu acho essa comparação formidável, porque agora o mesmo fato é dado de forma positiva. Quem estava na presidência? Michel Temer, com o seu a sua pauta de ponte para o futuro, né? Liberal, altamente neoliberal. Então, o mesmo fato não mais preocupa o Grupo Globo. Agora, o mesmo fato é dado como algo muito bom. Dólar alto deixa o Brasil barato. Que coisa boa o Brasil barato. Por quê? Atrai os turistas que vêm para o Brasil. Então, vejam que a primeira manchete é mentirosa? Não, é verdadeira. A segunda manchete é mentirosa? Não, é verdadeira. Mas dão duas imagens completamente diferentes, em função dos interesses do meio de comunicação. Em 2015, o meio de comunicação não estava de acordo com o governo e queria trazer pontos negativos do governo Dilma. Então, traz a manchete ressaltando aspectos negativos. Em 2016, já tínhamos um governo neoliberal, o grupo queria dar apoio a esse governo, o mesmo fato é trazido apenas ressaltando fatos positivos. Então, isso é muito interessante e nos mostra como é trabalhoso, né, para qualquer pessoa que queira estar bem informado. A gente precisa estar sempre muito atento, né, ao meio de comunicação, porque, de fato, nunca há imparcialidade. Nunca há imparcialidade. Pode passar, Pablo. Então, vamos lá para as considerações finais. Primeiro, que a mídia hegemônica está controlada, né, pelos interesses corporativos. E por que é que eu chamo a atenção disso? Porque, vejam, os interesses corporativos estão ligados ao interesse em manter a sua posição hegemônica. É por isso que, quando a gente vê uma discussão nesses grandes meios de comunicação sobre reforma da Previdência, era sempre a mesma coisa, que tem que ser previdência privada, que o bom é previdência privada, que a previdência pública não dá certo, que existe um rombo. Essa palavra rombo é sempre utilizada, tem que ser rombo, né? Existe um rombo na previdência privada, é sempre. Reforma trabalhista, mesma coisa, que é preciso fazer a reforma trabalhista, que se não fizer não vai ter emprego, etc, etc. Ou seja, os interesses corporativos estão sempre ligados a reduzir a capacidade de ganho da classe trabalhadora e aumentar a capacidade de ganho das empresas e do setor financeiro. Vejam que, por exemplo, quando se fala em orçamento da União, não se toca no ponto de que mais de 50% do orçamento da União vai para o setor financeiro, vai para pagar juros da dívida pública. E quem são os principais credores da dívida pública brasileira? São os bancos, os mercados financeiros, as instituições financeiras. Então, não se toca, né? Não se toca. O maior problema, a maior despesa do orçamento da União é o setor financeiro. Mas vejam que isso não é problema, não é trazido, são atrás das omissões que eu falei lá no início. Esse problema é completamente omitido, esquecido. Se ressalta outro problema, né? Ou se traz algo que se mostra como problema, né? Que é a questão da Previdência. Depois, as redes sociais reforçam essa hegemonia.
obviamente, reforçam a hegemonia das grandes corporações. 3, estar bem informado implica em dedicar tempo e dedicação. Isso já aprendi há muito tempo com o Inácio Ramonet, que ele dizia: não é sentado confortavelmente no sofá de sua casa com o controle da televisão na sua mão, trocando, que você vai conseguir ficar bem informado. Porque se você tem 50 canais, ou 100, ou 200 canais de televisão na sua casa, seguramente que eles fazem parte de uma mesma bolha informativa. Então não adianta você transitar e assistir a 30 telediários de notícias diferentes, 30 canais diferentes, se todos são do mesmo grupo, ou da mesma bolha informativa. Estar bem informado implica dedicar tempo, buscar informações diferentes, contrastar, e implica, que eu escrevi aqui no número 4, estar bem informado implica transitar em diferentes bolhas informativas. Então vamos lá. Eu quero saber o que está acontecendo na Ucrânia hoje. Eu vou ler BBC, New York Times, Washington Post, Le Monde, da França, The Guardian, britânico, El País, espanhol, e Folha e Rede Globo. O que foi que eu fiz? Patinei no mesmo lugar, né? Eu posso ter citado aqui 5 ou 7 diferentes canais. Então, a história que é contada nesses canais sobre a Ucrânia, que eu citei, são as mesmas. Você não vai conseguir ter diferentes opiniões se você transita na mesma bolha informativa. Nesse caso, eu estou citando os principais meios de comunicação hegemônicos ocidentais. Quer dizer, não adianta. Se eu quero saber o que está acontecendo na Ucrânia, eu tenho que ler alguma coisa da mídia hegemônica ocidental, eu tenho que ler alguma coisa da mídia russa, eu tenho que ler alguma coisa da mídia chinesa, eu tenho que ler alguma coisa da bolha latino-americana ou iraniana. Não é? Quer dizer, se eu ficar dentro da hegemonia ocidental, eu transito por 30 canais. Vou ter o mesmo tipo de informação, não vai adiantar. E, finalmente, na última consideração, eu escrevi: é necessário democratizar a mídia de forma a reduzir o oligopólio das corporações, que é o que nós temos hoje. Nós temos um oligopólio das corporações que dominam completamente a mídia e, portanto, faz com que nós não tenhamos uma comunicação democrática, porque você liga a televisão no Brasil hoje, eu falo de televisão porque, repito, a maioria dos brasileiros se informa através da televisão, e os canais que há são todos da mesma bolha ideológica. Portanto, a gente não vai conseguir sair dessa bolha vendo ficando dentro desse oligopólio das corporações. Pode passar, Pablo. É isso. Muito obrigado. E fico à disposição. Obrigado, professor. Eu vou abrir aqui o microfone para a professora Mônica Lessa. Professora, nos escuta? Sim, obrigada. Felipe, muito obrigada pela palestra. Foi super esclarecedora. Uma questão tão importante, e eu também concordo com você. Eu acho que, pelo menos falar aqui pelo Brasil, não é? Eu acho que o compartimentar as fronteiras epistemológicas
elas inviabilizam que a gente possa ampliar a nossa compreensão das realidades políticas, sociais, econômicas, geopolíticas, ao ignorarmos os estudos, a contribuição dos estudos de mídias, como parte desse esforço nosso enquanto cientista social, de compreender, sobretudo nos últimos 40, 30 anos, em que o mundo se transforma tão velozmente. E como você observou, muitas dessas práticas são antigas. Elas apenas estão sendo mais potencializadas, difundidas em menor tempo, óbvio, por causa do avanço tecnológico no campo da comunicação. E também se percebe como as disputas ideológicas permanecem, como na Guerra Fria, não vale tudo, né? Na medida em que você induz, através de mídias importantes, você induz o telespectador, o leitor, ao equívoco, não é? A uma certa certeza, quando não ao equívoco, ao erro mesmo, não é? Que é algo que vem lá desde a Primeira Guerra Mundial, se recrudesce com outros eventos ao longo da história do século XX, não é? E dessa forma, eu acho que a gente aqui no Brasil carece muito de estudos de mídias, ainda que a gente saiba que na ciência política, todo um setor representado pelos poentes, que já trabalham nessas questões e tem, portanto, uma densidade e tal, mas nos estudos de relações internacionais, eu acho que isso é um campo que está despontando e que deve crescer, se adensar pela importância que a questão da comunicação tem adquirido, porque não só é um setor da economia muito intenso, né, muito pujante, como uma variável política extremamente ativa, né, em vários momentos, não só aqui, não é? Então, acho que é um esforço mesmo que a gente tem que fazer para chamar a atenção das pessoas e dos nossos jovens orientandos para essa questão. Eu saindo um pouco, mas farei a pergunta porque sei que você conhece a resposta, mas saindo um pouco da palestra no que tange a sua geopolítica, os eventos aqui colocados, eu pergunto a você como você vê a questão das mídias em relação, por exemplo, né, à integração regional. Né? Pegando, inclusive, pode ser um período mais recente, né, do golpe do governo, do golpe de Michel Temer ao governo da presidente Dilma Rousseff para cá, onde a gente nota uma mudança não só do governo brasileiro, inclusive do governo subsequente, mas porque antes a gente notava uma mídia bastante hostil, inclusive, em alguns momentos, ao Mercosul, e depois uma mídia que fica muito silenciosa em outros momentos. Que comportamento você observou nas pesquisas que você conduz, que você faz, em relação a esse ponto específico? Se você quiser falar disso. Ok, eu só queria emendar uma pergunta. Eu não sei se eu posso ou se o senhor prefere primeiro responder a Mônica. Pode? Tá. É um pouco na esteira do que a professora Mônica falou. Muito se fala do poder das mídias nas relações internacionais. Alguns entendem elas como atores, outros como agentes, outros às vezes como fontes, tão somente. E dentre as diversas
análises que já se estabeleceram nos mais diversos países sobre o campo de mídia e relações internacionais, limitados têm sido os trabalhos que a gente observa sobre o campo da integração regional, né? E aí, nesse sentido, quando a gente, aqui, pelo menos, dentro do pensamento sul-americano, que é muito plural e diverso, ou mesmo latino-americano, quando se coloca a questão das mídias na integração regional, me parece que sempre há um olhar ou uma análise que primeiro se faz a integração econômica, depois em uma densidade econômico-política ou política, aí caminha para o social e, por fim, a gente trabalha com cultura e mídia. E ainda assim, cultura estaria apartado da mídia, a cultura viria acima, e a mídia, evidentemente, sempre cai nesse lugar menor, né? Não que ela seja menor, mas assim atribuem a ela. Acho que esse é um ponto da análise. Diante disso, eu gostaria de saber como o senhor compreende, né, a dinâmica dos conglomerados ou das organizações midiáticas brasileiras, né, à luz da integração regional, diante de um sistema, como o senhor já colocou em alguma medida em alguma das suas anotações, à luz de um sistema capitalista dentro de uma proposta neoliberal. A minha pergunta ela vai no sentido de, será que é possível a gente, e se é possível, como fazer, ou como tornar isso viável, uma integração regional latino-americana ou mercosulenha, onde a mídia ela também tenha um protagonismo devido, né? Então, são duas perguntas, né? Como o senhor olha essa questão das organizações dessas organizações midiáticas e as suas dinâmicas econômico-político brasileiras diante do sistema capitalista e complementando, né? Será que é possível a mídia ter esse lugar importante, destacado, portanto, na integração regional mercosulenha ou mesmo latino-americana? Obrigado, professor. Obrigado pelas perguntas, Mônica e Pablo. A mídia corporativa hegemônica é muito, como mencionou a professora Mônica, é muito hostil, né, à integração latino-americana. Basicamente, o que essa mídia hegemônica corporativa espera é que o Brasil estabeleça relações econômicas, que as empresas estabeleçam relações econômicas que sejam beneficiosas para essas empresas. Basicamente é isso. Ou seja, já também respondendo um pouco do que Pablo perguntou, o capitalismo domina a mídia na América Latina e, portanto, trata a integração latino-americana como algo até perigoso, digamos, do ponto de vista dos seus interesses, porque o que é que a gente observa na história da integração latino-americana? É que os passos mais importantes na integração latino-americana foram dados justamente por governos e por propostas que não eram assim claramente de ideologia neoliberal. Então, eu avalio que, por esse motivo, a mídia hegemônica latino-americana trata a integração latino-americana dessa forma, certo com desdém e também um pouco tentando evitar essa integração. Veja, quando houve um momento de maior integração lá entre Uruguai, Bolívia, Venezuela, Nicarágua, Cuba, surgiu o Telesur. Né? Telesur é uma proposta de integração, quer dizer, um pool, né? Uma rede
de comunicação latino-americana, mas que responde principalmente ao interesse público e não ao interesse privado. Isso incomoda, né, a mídia privada latino-americana. Acho que para se fazer, né, a integração, obviamente, é preciso ser trabalhada em várias áreas, e a mídia e a comunicação é uma delas. Me parece que a proposta da Telesur é muito importante, e o Brasil não atua com o devido peso que a Telesur merece. O Brasil não, acho que não, na minha avaliação, o Brasil não trabalhou como a Telesur, como projeto de integração de comunicação latino-americano merece. Ou seja, o Brasil ficou muito ausente da Telesur. E a Telesur é um espaço muito importante. A Telesur já faz um trabalho muito importante para a integração, em prol da integração, aproxima as pessoas, aproxima os povos latino-americanos, mostra que há várias questões de interesse de diferentes povos latino-americanos que são os mesmos de outros latino-americanos. Então, me parece que esse projeto de Telesur é um projeto muito interessante que valeria a pena ser fomentado e ser fortalecido. E, bom, isso por um lado. Agora, eu entendo, voltando um pouco ainda à questão inicial, é isso, eu entendo a mídia privada corporativa é uma mídia liberal e, portanto, não trata, né, a integração latino-americana como interesse seu. Né? E aí a gente sempre vai ter, eu acho que sempre vamos ver nessa mídia corporativa latino-americana, né, uma cobertura sobre integração latino-americana muito superficial e até mesmo negativa e hostil à integração latino-americana. Justamente porque aí volto ao que eu falei desde o início da minha fala, porque essa mídia não tem seus interesses, a mídia não existe mídia imparcial, e o assunto de integração econômica, integração latino-americana, é um assunto que não interessa à mídia corporativa latino-americana. Vejam, só me lembrando agora, vejam, por exemplo, nessa viagem de Lula à Argentina, quando se discutiu a possibilidade de desenvolver uma moeda conjunta, a mídia corporativa tratou com desdém, né, a possibilidade de que se desenvolva concretamente uma moeda comum, né? Sempre como e a mídia, digamos, estadunidense mais ainda, né? Porque para eles sair do sistema dólar é um problema. Então eles querem que estejamos atrelados, né, ao dólar. Então tudo é uma questão de interesses. Mônica, você está muda. Sim, é verdade, muito bem lembrado. Como a Telesur tem pouca circulação, muitas vezes nem sequer é conhecida de um grande público. Aqui, por exemplo, no Brasil, né? Porque há uma hostilidade, né? Como você também colocou, aquilo que pode vir a ameaçar ou contrariar
os grandes interesses econômicos, não é? E tem uma outra coisa muito interessante que o próprio Inácio Ramonet e também o Denis Moraes aqui colocam muito, né? Que você também colocou, que é que as grandes empresas corporativas são empresas globais, né? Têm interesses, conexões locais com o global, com o regional, né? O próprio caso da Venezuela, que o Pablo pode falar melhor do que eu, porque ele estudou, das organizações Cisneros, né? Que domina tudo, não apenas na Venezuela dominava, mas tem um canal de televisão latino-americano, junto com os norte-americanos, quer dizer, esses interesses são tão imbricados que, para a gente conhecer, tem que fazer uma pesquisa à parte, não é? Mas, Felipe, uma última pergunta de minha parte apenas, né? Como é que você vê essa relação dessa mídia estabelecida, um setor econômico extremamente forte, global, com as mídias alternativas que muitas vezes contestam as mídias mainstream, né, as mídias corporativas, fazendo denúncias, organizando-se em trincheiras que podem ser frágeis em relação às grandes mídias, mas que dão uma certa visibilidade ao problema que essas mídias mainstream ou corporativas colocam para populações em geral. Inclusive, essas mídias hoje em dia gozam do concurso de ações midiáticas para, por exemplo, combater economicamente as mídias mainstream. Eu estou pensando aqui no caso do SNIP no Brasil, com relação à televisão, ao canal de televisão da Band, não é? Que tentou desmonetarizar, como eles falam, fazer uma campanha junto aos anunciantes daquela rede de televisão para retirarem seus patrocínios. Quer dizer, você é um otimista que isso possa ser um contrapeso, setores da sociedade civil, ou você acha que isso vai ter pouca duração, ou pouca eficácia, pouco impacto? Como é que você estuda isso? Boa pergunta, Mônica. Eu queria só relembrar, antes de comentar essa sua pergunta, eu queria relembrar o caso da Telesur, que Mônica, ficou aberto aí o teu microfone, está um pouco com ruído. Obrigado. A Telesur, vejam, eu não sei, pode ser por desconhecimento meu, mas eu acho que a Telesur não está em nenhum pacote de televisão a cabo no Brasil. Nenhum. Você tem razão. Nenhum. Tem razão, não é? Ou seja, há várias opções, mas os grupos corporativos não querem incorporar a Telesur. Isso é uma decisão política, gente. Isso é uma decisão política. Né? Eu até uma vez estava conversando com algumas pessoas dizendo a gente podia fazer um movimento assim, dizer assim, eu só vou assinar tal pacote se tiver a Telesur. Talvez se começa a fazer uma campanha para pressionar alguma dessas para incorporar a Telesur. Mas é isso, ninguém coloca a Telesur no meio comercial. E a mídia alternativa, que se chama de alternativa, né, faz um contraponto à mídia corporativa, eu acho que faz um bom trabalho, mas eu sou assim pouco
não acredito muito que essa mídia vai conseguir ter um papel importante. Porque, vê, eu posso estar enganado, viu, Mônica? Mas eu acho que não... Da forma que está hoje, a chamada mídia alternativa, ela não consegue atingir o grande público. Não consegue atingir o grande público. O grande público é atingido pela mídia corporativa, quando a gente vê a audiência na televisão, quando a gente vê os 10 portais da internet mais acessados pelo brasileiro, né? Então cai na mesmice. A mídia alternativa, às vezes a gente, por também, eu acho que se relacionar com muita gente que também tem os mesmos preocupações que nós, e aí a gente vê, todo mundo que eu conheço assiste ou consome mídia alternativa, etc. Às vezes pode nos levar, eu acho, né, a um certo engano, achando que aquilo é representativo da sociedade maior, mas eu acho que não. Então, eu acho que, repetindo, então a minha pergunta e fechando um pouco, acho que a mídia alternativa, que se contrapõe à mídia corporativa, que eu poderia chamar de mídia independente, né? E aí eu uso até esse termo assim de forma irônica um pouco, né? Porque a mídia corporativa é que se diz que eles são independentes, né? É interessante, né? A mídia corporativa diz que eles são a mídia independente. Bom, mas eles são dependentes dos interesses corporativos. Eu acho que eles fazem um trabalho, tem algumas, né, alguns veículos que têm crescido e têm feito um bom trabalho, é verdade, com um nível de jornalismo até bastante bom, rigoroso, etc. Mas eu não consigo ver como é que esses meios de comunicação vão conseguir ter aumentar assim de forma importante a sua audiência, se não for através da televisão. Eu acho que na realidade brasileira hoje a televisão ainda apesar da internet, a televisão ainda é fundamental para a maioria da classe trabalhadora brasileira. E esse público, né, é atingido através da televisão. Aí, nesse aspecto, por isso que eu acho difícil que essas redes tenham um papel mais decisivo na opinião pública e na formação das pessoas e no acompanhamento da vida política nacional. Gostaria de estar enganado, viu? Gostaria. Eu gostaria, mas nesse aspecto eu acho difícil. Eu concordo com o senhor nesse sentido. Eu acho que é muito mais complicado. E também eu acho que existe, só para concluir, né? Eu acho que também existe uma limitada discussão também sobre o próprio papel do Telesul na contemporaneidade, porque uma coisa é a Telesul na era Chaves, hoje é a Telesul na era Maduro. Nenhum outro projeto e reordenamento jurídico-político do sistema internacional que a gente observa, e da próprio processo de reestruturação da integração regional latino-americana, né? Então, eu acho que tem uma outra reconfiguração da própria Telesul, tanto na sua aceitação, nas suas disputas, porque é importante lembrar também, não é fazer uma crítica, mas que houve uma disputa também em relação à Telesul e à própria TV Brasil como um projeto de integração regional latino-americano. A gente às vezes esquece, mas houve um impasse no governo Lula, durante o governo Lula. E isso também reflete, né, por muitas vezes, a crítica que alguns países fazem a esse papel que o Brasil, às vezes, de liderança que o Brasil busca, às vezes, ter frente aos demais países. Muitas das vezes, esse papel de liderança é confundido, ou, às vezes, se não confundido, enquadrado como uma reiteração, de alguma maneira, da hegemonia que o Brasil busca pleitear dentro do sistema internacional
só que replica e reproduz, né, evidentemente, no continente latino-americano. Então, lança aqui um impasse que a gente tem dentro do campo, né, evidentemente. Eu queria agradecer ao professor Felipe Reis pela participação aqui na nossa live, né, professora Mônica, mais uma vez agradecer pela oportunidade, pela disponibilidade. Alguns avisos muito breves. A partir das 18 horas, a gente vai estar colocando o vídeo do professor Felipe Reis no nosso canal do YouTube do LENRE, né, que é a plataforma que está hospedando, né, todo esse projeto Protec, né, financiado, né, pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, né, via o Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, captado, né, pela professora Mônica Leite Lessa e pelo professor Jaime. Uma outra questão que eu queria também destacar, a gente também vai deixar nas nossas redes sociais 2 portfólios importantes, um do Fomerco, da Carta Fomerco, que eu acho que é importante para chamar, e também do livro que foi organizado com a coautoria também de outros professores, né, além do professor Felipe Reis, né, a professora Silvia Nogueira, se eu não estiver enganado, e o professor Túlio Ferreira, tá? E, por fim, chamá-los para a próxima palestra que deve acontecer agora em março, e provavelmente vai ser com outro professor muito importante dentro do campo da ciência política, que o professor Felipe Reis e a professora Mônica Leite Lessa conhecem, que é o professor Luiz Felipe Miguel, da Universidade de Brasília, né, um importante intelectual que a gente também deveria ler aqui no Brasil, tanto no campo de RI, nas RIs principalmente, que infelizmente às vezes não dá o devido valor aos intelectuais da nossa região e do nosso país. Tá? Dito isso, eu estou encerrando aqui a nossa transmissão do dia de hoje. Muito obrigado a todos, a todas e a todos, e nos vemos em breve. Boa tarde.